Vamos lá, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Estou hoje diretamente de Lisboa nesse momento, né? Tô partindo para as minhas férias. Mas vamos falar um pouquinho aqui, cara, porque muita coisa aconteceu ao longo dessa terça-feira. E aí a gente tem que trazer aqui como informação. Mas se você gostar desse vídeo, você deixa um like. Se você gostar aqui do canal, você se inscreve. Aquele recadinho de sempre, tá? Vamos lá, a gente já começa falando aqui sobre John Arias. Uma notícia que saiu no final da noite dessa terça-feira. Uma entrevista do Alex Viveiros, que é um dos agentes ali da empresa que gere a carreira do John Arias, né? Sempre bom lembrar isso, né? Hoje em dia normalmente não é um empresário só que gere tudo, né? Normalmente a empresa tem mais. E o Alex Viveiros deu uma entrevista para uma rádio colombiana, um programa chamado Deportes Sin Tapujos, e falou o seguinte, vou abrir aspas aqui para ele, tá? John Arias rejeitou uma oferta do Zenit da Rússia em janeiro e atualmente há uma do Galatasaray da Turquia e outra do Sevilha da Espanha. Também existe interesse da França e da Itália, disse o empresário, né? E curiosidade, o nome Alex Viveiros pode te chamar a atenção, tá? E me chamou a atenção também quando eu li. Eu fiquei pensando, fui pesquisar de quem que ele era empresário, porque eu já conhecia esse nome, e aí me lembrou de que foi o Viveiros que jogou no Fluminense lá em 2021, lá com Asprilla e tal. Eu não lembro disso, né? Eu tinha essa informação porque eu pesquisei já outras vezes, né, sobre os estrangeiros do Fluminense. Enfim, me chama a atenção um comentário rápido só sobre isso. Acho que não vale render muito assunto sobre John Arias, ainda mais fora da janela. Cara, que assim, só sendo um empresário muito inexperiente para poder falar alguma coisa de uma negociação que está totalmente em curso. Ou essa negociação está paralisada com Galatasaray, com Sevilha e tal, ou elas estão muito iniciando ainda, enfim. Porque para soltar assim do nada, né, interesse da França, da Itália, é muito frágil ainda, a gente está fora da janela, vamos lembrar disso. E o John Arias não é aquele jogador que está todo mundo desesperado para pegar. E que aí fora da janela mesmo o cara faz a contratação, né? Não é esse jogador. Pra gente o John Arias é extremamente importante, mas ele não é visto assim no mercado que mais interessa pra ele, que é justamente o mercado daqui da Europa. Então, enfim, uma pena pra ele, ótimo pra gente, que a gente só tem 50% dele. A gente nunca conseguiu comprar os outros 50%, né? O Patriota sempre pede muito acima ali do valor do que o Fluminense acha que seria interessante o próprio Fluminense pagar. Então faz sentido, não teria por que o Fluminense comprar também por um valor alto se ele for revender, não vai receber muito mais do que o dobro do que ele vai pagar, né? Enfim, sobre o John Arias, é isso daí, a gente fica monitorando e de olho, né? Outra coisa, notícia que saiu ao longo dessa terça-feira, foram as datas e horários dos jogos do Fluminense na Libertadores, né? Eu gravei um vídeo que saiu na manhã dessa terça-feira, falando ali principalmente sobre cada adversário do Fluminense. Vale você ver, tá? Para você conhecer mais um cadinho de cada um, do momento de cada um, dos jogadores, etc. E agora tá definido datas e horários, tá? Vamos lá. A estreia do Fluminense... datas, horários e transmissões também. São pontos importantes. A estreia do Fluminense acontece numa quarta-feira, às 9h30 da noite, em Lima, contra o Alianza Lima. Então, Alianza Lima e Fluminense é estreia, quarta, 9h30 da noite. Quarta, 9h30 da noite, você sabe que é o horário padrão da Globo. Tem transmissão na Globo, na TV aberta, e no Paramount Plus. Esse jogo, as 3 primeiras rodadas passam no Paramount Plus. Sendo que a estreia contra o Alianza Lima também está na Globo. As outras 2 só no Paramount. Ou seja, você vai ter que assinar Paramount mesmo. Segunda rodada, nossa estreia no Maracanã, tá? São os 2 próximos jogos do Fluminense, inclusive, porque a gente não tá na final do Carioca. Fluminense e Colo-Colo no Maracanã, terça, 9 de abril, às 9 da noite. Então a estreia na quarta em Lima e o jogo contra o Colo-Colo na terça, às 9 da noite, no Maracanã. Não é aquele horário das 7, né, que muita gente reclama muito. E transmissão da Paramount, terceira rodada também na Paramount, dia 25 de abril, o Brasileirão já vai ter começado, no Paraguai, em Assunção, contra o Cerro Porteño.
Jogo no dia 25 é numa quinta-feira. Então o Fluminense joga na quarta, depois joga na terça, depois joga na quinta. O jogo no dia 25 é numa quinta-feira às 7 da noite. Então o jogo às 7 da noite, numa quinta-feira, lá no Paraguai, a terceira rodada, também transmissão da Paramount. Quarta rodada, no dia 9 de maio, também uma quinta-feira. Fora de casa, contra o Colo-Colo, lá no Chile, mas o estádio aparece como a definir. Não aparece que vai ser no estádio principal do Chile e tal. Por quê? Eles estavam fazendo, eu vi essa notícia, não sei se é exatamente só por isso, mas eu vi essa notícia ontem pesquisando algumas coisas e falava que o estádio ia fechar um pouco para reforma de gramado. Olha o Maracanã aí, hein? E esse jogo podia acabar indo para Rancagua, que é um pouco perto de Santiago, como se você tirasse o jogo do Maracanã e ele levasse... Não sei, que eu não vou levasse tipo pra Niterói, assim, não é exatamente o melhor exemplo, mas dá pra ter uma noção. Quem tá com viagem programada, inclusive lá com o pessoal da Magic Milhas, pra Santiago, tá totalmente resguardado aí pra esse jogo, mesmo se ele for pra Rancagua, não é desespero nenhum, não. 9 da noite, na quinta, transmissão da ESPN, né? ESPN na TV, Star Plus no streaming, a mesma transmissão. Quinta rodada também é só na ESPN, tá? As 3 primeiras rodadas são na Paramount, as 3 últimas rodadas são na ESPN. Quinta rodada é no Maracanã, jogo dia 16 de maio, ou seja, a gente já tá falando lá de maio, lá do meio do mês, também numa quinta-feira, esse é no Maracanã às 7 da noite. O horário ruim para chegar, né? E fecha contra o Alianza Lima lá no dia 29 de maio, uma quarta-feira, às 9h30 da noite, com transmissão da Globo. Ou seja, para você decorar onde vai passar cada jogo, é muito simples. Os 3 primeiros passam na Paramount Plus. Os 3 últimos passam na ESPN e no Star Plus. E os 2 jogos com a Alianza Lima estão na Globo. O resumo é esse. É o mais fácil. E lembrando que os jogos da Globo, a Globo escolhe ali, independente do que ESPN e Star Plus escolherem, né? ESPN e Star Plus que tem que dividir. E pra fechar, falando de Libertadores, mas na verdade falando de campeão da Libertadores, né? O Fluminense é campeão da Libertadores. Fluminense, Flamengo e Palmeiras, numa matéria do GE. Globo, do Fred Gomes, do Gustavo Garcia e do Marcelo Neves, foram se unir e pediram à FIFA para serem cabeças de chave do Mundial de 2025. Isso parece muita audácia, né? Mandar um e-mail pra FIFA e falar: olá, FIFA, quero ser cabeça de chave. Não é isso que aconteceu, não. A FIFA, nas últimas semanas, segundo a matéria, iniciou algumas reuniões ali sobre o Mundial de Clubes com os times que já estão classificados e com as confederações. E eles começaram ali reuniões com a Conmebol, envolvendo Flamengo, Fluminense e Palmeiras. E numa dessas reuniões, a FIFA pediu que os clubes enviassem sugestões para esse novo Mundial. E uma dessas sugestões ali que foi enviada, né, até uma matéria do UOL está explicando isso, é de os campeões da Libertadores serem cabeça de chave. E aí, enfim, é óbvio que diz até na matéria do GE aqui que houve um consenso, é óbvio, né? Quem não vai querer ser cabeça de chave? E aí, enfim, a Conmebol vai levar essa proposta lá para a FIFA. Eu acho complicado, a FIFA vai precisar fazer um ranking de clube dela. Para essa primeira, eu acho que os 4 campeões da Libertadores e os 4 campeões da Champions seria interessante pra gente. E interessante também são as 2 confederações que já tiveram campeões em qualquer formato do Mundial. Só essas 2 confederações tiveram campeões, então acho que seria um pouco melhor ali. Mas ela vai ter que montar um ranking de clubes dela. Não tem boa, vai ter que ter um ranking mundial de clubes, igual tem o ranking da Conmebol e tal, para definir pote. Agora, como ela vai fazer isso, como que ela vai pontuar a Ásia e etc, enfim, aí é outra história. Na proposta lá feita pelos 3 clubes, né, para a Conmebol, o pote 1 seria justamente os campeões da Champions, né, os 4 campeões da Champions, 21, 22, 23 e 24, e os campeões da Libertadores. No pote 2, os campeões da Champions Asiática e da Liga dos Campeões da África. Então seria o pote 2, os 4 campeões de cada. No pote 3, todos os outros 8 clubes classificados pela Europa, né, pela UEFA. E no pote 4, os campeões da CONCACAF, o time do país sede, e os que forem classificados pelo ranking da Conmebol e o time, e o Auckland City, né, da Oceania.
Enfim, vamos ver se eles vão aceitar essa proposta. Acho bem difícil que aceitem, tá? Mas também eles vão ter muitos problemas para sortear essas cabeças de chave também. Vamos ver, para decidir nessas cabeças de chave. Vamos ver como é que vai ser. Tomara que a gente seja. Se a gente for cabeça de chave e tirar os campeões da Champions do nosso caminho, né, porque eles também seriam cabeça de chave, isso ajuda muito a nossa possibilidade de classificação, cara. Porque nesse formato aí de pote que a Conmebol divulgou, basicamente você só vai ter um europeu por grupo dos campeões da Libertadores. E vai ter 2 europeus nos grupos dos campeões da Champions. Como passam 2 por grupo, a gente meio que engatilha umas oitavas de final aí, né? Enfim, vamos ver. Tendo notícias, eu volto. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.